Você escolheu estar no melhor lugar? Quem acha que está passando rápido aí o ano? Está sim ultimamente, não está? Mas eu espero que você esteja aproveitando bem cada segundo, que você esteja aproveitando o seu tempo. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para você. Vai ser demais, tenho certeza disso. Marina, diante de todas as homenagens que foram feitas a você, diante de todas as palavras, eu às vezes me sinto tão pressionado a dizer algo, porque todas as palavras que foram ditas aqui foram do coração, de pessoas que você tocou. E eu sabia que eu precisava de você, porque você tocaria os corações que eu não teria condições de tocar. Essa igreja precisava de uma mãe espiritual, de uma pastora como você, delicada, simples, nobre, visionária. Quero dizer para você que os anos passam e eu me sinto desafiado, porque você sempre dá um jeito de subir a régua. Inclusive, quando estou me arrumando, eu vejo você se arrumando e eu falo: meu Deus, eu não posso ir desse jeito, essa mulher está bonita demais. É admirável em você a sua entrega. Você deixou a sua carreira profissional praticamente no auge dela, obedecendo à voz de Deus para a gente cumprir o nosso chamado. E para algo que é tão difícil de fazer. Somos celebrados, amados, mas também fazemos parte de uma classe de pessoas que não são tão compreendidas. Às vezes ganhamos até rótulos. Fazemos certo e somos rotulados por quem faz errado, mas isso não nos define. Sou feliz por ter você. Você é uma mulher maravilhosa, incrível, a mãe que os nossos filhos precisavam. O Benjamin é como você, estressado, mas tão amoroso. A Mel às vezes também parece você, processa. Antes de falar, processa muito, a gente fica até com medo que vai sair de tanto processar. Mas eu admiro você, sua leveza, sua nobreza. Admiro também sua profundidade. Com essa mente acelerada que eu tenho, de querer alcançar, voar e sempre correr em direção aos propósitos de Deus, eu precisava de alguém como você, que freia, que percebe os detalhes, que diz: Henrique, olha o buraco. Henrique, você vai matar o cachorro. Henrique, olha o semáforo. Não vai dar tempo de passar. E são apenas exemplos daquilo que você faz em todas as áreas da nossa vida. Sempre atenta a cada detalhe. Eu precisava de você. Essa casa precisava de você. A propósito, como foi dito no vídeo, o mundo é mais leve porque você está nele. Você consegue transmitir leveza. Eu quero poder celebrar com você muitos aniversários. Quero estar ao seu lado até o dia que Deus resolver nos chamar e que de preferência te chame primeiro. Mas você é a única mulher da minha vida. Obrigado por me suportar. Parabéns pelo seu aniversário. Por isso eu mandei fazer um bolo todo especial para você. Você merece. Eu amo você. Obrigado por me permitir fazer parte da sua jornada e por me permitir ser o seu parceiro de vida até que Jesus venha para nós. Amo você. A propósito, alguém para ficar com os meninos hoje? Para quem não sabe, eu pedi para fazer um bolo especial para ela, bolo zero. Pra gente, porque se eu peço o bolo com açúcar para você, eu não posso comer. Sim ou não? Não, não posso comer. Então eu pedi o zero, que a gente come junto. Você tem restrição a coisa zero? Não. Não. Você fez um propósito? Não vou comer coisa zero. Você fez propósito? Não, você pode comer. Então tá tudo certo. No final tem uma surpresa para vocês ali no hall. Então, amor, o bolo é nosso.
Tá? Você gostou da surpresa? Estou te falando que essa mulher sábia, pensa uma mulher sábia essa aqui. Muito bom. Gente, casamento é uma coisa boa demais. É ou não é? Eu percebi as mulheres fazendo assim com os homens agora. Eu percebi. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero conversar com você sobre a presença. Durante esse ano, nós conversaremos muito sobre esse tema. E em alguns minutos eu quero te entregar uma palavra que vai te ajudar a vencer o restante desse mês. Muitos projetos para nós na nossa casa. Muita coisa boa acontecendo. Eu consigo enxergar um avanço disruptivo sobre nós. Você que não está num GMC, GMC é um grupo de cuidado. Em alguns lugares é uma célula, em outros lugares é um GC, um grupo pequeno. Faça parte disso. Tudo na nossa casa acontece por ali. Momento de comunhão, eu tive a oportunidade deste mês fazer parte lá do GMC na casa do Alexandre, junto com o Ronaldo e a Simone. Foi um tempo tão gostoso. Eu saí de lá tão ministrado. Falei com Marina, ainda bem que a gente conseguiu encaixar aqui na nossa agenda para estarmos aqui, porque foi tão bom. Sempre quando a gente tem uma oportunidade, a gente gosta de estar com vocês. Mas é bom demais. Eu saí dali, o tempo passou, né? A gente foi sair de lá, já era quase meia-noite, de tanto que estava gostoso. Fomos embora porque a gente tinha os nossos compromissos. Então, muito bom. Você que ainda não pertence a um GMC, você tem que, só você procurar informação lá no Posso Ajudar. Vai ser muito bom ter você com a gente nessa jornada. O texto que eu vou ler com você está em Juízes capítulo 16, versículo 28. Eu posso ler com você? Sim? Se você trouxe sua Bíblia e quiser abrir, ou se você quiser ligar a sua Bíblia eletrônica, caso contrário também, você pode acompanhar comigo aqui. Você que está na sua casa, no Brasil e fora dele, eu espero que a mesma atmosfera, poder e unção que está aqui, invada onde você estiver, porque a atmosfera aqui está altíssima. Aconteceu algum problema aqui agora, que provavelmente você não conseguiu sentir a atmosfera. Tem um problema que acontece aqui, que sempre o Jonathan coloca, é uma compreensão, para não dar microfonia, essas coisas, por isso que você não conseguiu sentir. Então, eu vou te dar a oportunidade de novo de você sentir a energia que está aqui. Eu espero que a mesma atmosfera, poder e unção que está aqui, invada onde você estiver, porque aqui está muito alto. Agora chegou, São Léo. O texto vai dizer: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Peço que ela seja como uma semente em cada coração. Dessa forma, no tempo certo, ela dará os seus frutos, em nome de Jesus. Pode dizer amém? O texto que nós lemos é apenas um versículo da história de Sansão. Sansão, para você que não sabe quem é, para você que ainda não teve a oportunidade de ler a Bíblia, até você chegar lá, começando de Gênesis até Juízes, Sansão foi levantado por Deus como um juiz. Ele não foi o único juiz de Israel, teve outros juízes além de Sansão. Mas depois da morte de Moisés, alguém conhece Moisés, a história de Moisés? Você conhece? Depois de Moisés ele forma um sucessor que é Josué. Mas depois de Josué ele não consegue formar nenhum sucessor. Então entra o período dos juízes, no qual Sansão fazia parte desse grupo de pessoas que Deus levantava como juiz de Israel. Como que funcionava? No momento de aflição de Israel, eles clamavam ao Senhor. Deus respondia levantando alguém para interceder e lutar por eles. Entretanto, quando estava tudo bem, eles entravam novamente em apostasia, pecado, idolatria, e Deus permitia com que os inimigos atacassem Israel. E quando eles se lembravam do Senhor, clamavam ao Senhor, Deus entrava com misericórdia. Você tem que saber que Deus, Ele não é um Deus furioso. Tem gente que acorda achando que Deus é um Deus que está procurando uma oportunidade para te punir. E não é assim. Entenda que nós estamos vivendo uma aliança maravilhosa. Esse tempo chamado tempo da graça. A diferença é que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque na antiga aliança, você pecava, você tinha uma consequência imediata. Agora, Deus dá corda. Deus não é essa pessoa furiosa, esse ser furioso, que está procurando uma oportunidade para poder punir você. Não.
Aliás, Deus revela a sua ira máxima a nós, quando Ele nos entrega as nossas próprias decisões. A ira de Deus se manifesta quando nós resolvemos sair debaixo da sua cobertura. Porque as nossas decisões, sem as orientações de Deus, nos coloca em apuros difíceis de ser consertados. Sansão foi alguém que foi criado debaixo de uma proteção muito grande. Esse é Sansão. E eu consigo fazer uma certa semelhança na minha vida com essa questão de proteção. Já compartilhei isso aqui, mas é muito importante você saber disso. Eu cresci em uma casa que não tinha teto, não tinha nada. Eu brinco que as paredes da nossa casa tinham rachaduras que você confundia com a porta. E é sério, eu não estou brincando. Muitas pessoas que estão aqui não sabem o que é uma privada. Na minha casa, nas madrugadas, eu acordava chorando, pedindo para minha mãe me levar ao banheiro, porque eu não tinha coragem de ir sozinho, porque o meu medo era cair dentro do buraco da privada. Privada era um banheiro que ficava do lado de fora da casa, mas não tinha saneamento básico, tinha um buraco, e ali que você fazia suas necessidades. Alguém sabe o que é privada? É esse tipo de privada que eu estou falando? Então é isso aí. Era lá que a gente fazia as nossas necessidades. E eu cresci nesse lugar, que carne e refrigerante era só os finais de semana. E o doce era no dia da compra, e a compra foi ontem. Ontem mesmo chegou e já acabou. Éramos 6 na casa, 4 irmãos, 2 anormais. Chegava e já acabava. Mas engraçado que diante dessa coisa toda que nós estamos ouvindo sobre conservação, de tentar nos enlatar, foi nessa casa, nesse lar, que eu fui conservado, com valores. Eu pegava meus pais discutindo, mas eles não fizeram do divórcio uma opção da vida deles. E isso me mostrou que existe um valor. Eu posso estar no problema que for com Marina, que eu vou continuar até o final. Ela pode ser difícil, mulher difícil, Marina. Claro que não, meu amor, você é maravilhosa. Mas eu vou até o final. Nós não tínhamos o que nós gostaríamos de comer na mesa, mas antes de cada refeição nós tínhamos uma oração de gratidão. Nós agradecíamos. Quando tinha alguma coisa diferente, era o angu baiano que meu pai fazia. A gente era apaixonado, nosso sonho era comer uma lasanha, e ele inventou uma lasanha pra gente. Comprou o fubá, fez o angu, aí na forma era assim, ó, uma camada de angu, uma camada de carne moída. Ah, não, é bolonhesa. Depois uma camada de angu, outra de bolonhesa. Esse era o prato diferente que a gente tinha, era o prato especial. Aos domingos não faltava o franguinho, lá na panela. A galinha velha. Olha a galinha velha, olha a galinha velha. Quem já comprou lá do caminhão da galinha velha? Deixa eu ir, levanta a mão, mente não, levanta a mão. Vocês aqui não sabem o que é isso? Você não tem cara de saber o que é isso mesmo, não, Thaís. Vou te explicar o que é. É o que eu ouvi, tá? É o que eu ouvi. Segundo eles, é porque as galinhas botavam, ficavam velhas, não tinha mais nada, aí saía vendendo. Só que pensa numa carne que era dura. Eu falava assim, pai, você economiza comprando 10 galinhas por R$10? Mas o gás que gastava para poder cozinhar aquele negócio lá, era de um dia para o outro. Era assim que eu cresci. Entretanto, a gente sempre agradecia pelo que a gente tinha. Eu não tinha uma casa luxuosa, mas eu tinha um lar. Eu aprendi que não é sobre o que você coloca na mesa, é sobre quem você vai celebrar. Eu aprendi que independentemente se tem uma mesa farta aos nossos olhos ou uma coisa simples, o que importa é as pessoas que estão em volta dela. Eu aprendi que não é sobre a casa luxuosa que você sonha, que você vai morar, mas é sobre um lar que você cultiva amor, e é nesse lugar que eu fui conservado.
É por isso que tudo que esse pessoal tenta fazer para lacrar em cima da gente, fica igual Balaão. Conhece a história de Balaão? Foi contratado para poder amaldiçoar o povo de Israel. E aí o rei chegava e falava: Balaão, gente, era a terceira vez que eu te pago e peço para você amaldiçoar Israel. Balaão falava: eu tento amaldiçoar, mas o Deus de Israel faz com que a maldição se torne bênção. Quando a gente fala que nós somos famílias conservadoras, nós somos um povo conservador, nós estamos dizendo que nós estamos conservando algo, a base que trouxe a sociedade até aqui. Fora disso, se vai dar certo ou não, daqui 30, 40 anos, e quem pode pagar a consequência disso somos nós, são os nossos filhos e os nossos netos. Caso contrário, eu não vou tentar mudar algo que está dando certo. Você já ouviu aquele ditado que o time que está ganhando não se mexe? Por isso eu preciso dizer para você, com base na história de Sansão, e nisso que eu percebi que eu também fui conservado, eu preciso dizer para você que ambientes conservam destinos. Se você quiser, anote isso, para você acordar amanhã e ler o que você anotou hoje. Abra o seu notas, anote, é importante. Porque uma lata pode proteger um produto, um útero pode proteger uma criança, uma família pode proteger valores inegociáveis, e a presença de Deus tem o poder de restaurar um mundo caído. Sansão, ele nasceu sob uma palavra profética, ele foi separado desde o ventre, criado por pais tementes. Ele foi um nazireu. Olha, a mensagem do anjo para os seus pais é: não corte o cabelo desse menino, não deixe ele tocar em coisa imunda, não deixe ele beber vinho, porque ele é nazireu, ele é separado. Foi separado, para quê? Para ser um juiz de Israel. O problema é que existe um processo até esse menino crescer. A palavra para você hoje é: Deus já decretou que a liberdade vai chegar, você só precisa ter paciência, porque é um processo, até a maturidade chegar e você alcançar ela. Porque enquanto a gente acha que Deus não está fazendo nada, o menino está crescendo. Senhor, cadê a sua promessa? Calma, o menino está crescendo, ele vai crescer. Então, Sansão foi criado nesse ambiente, porque ambientes funcionam como conserva. Eles protegem contra a contaminação, preservam a identidade e sustentam um propósito. Por isso que você tem que cuidar bem da sua casa, cuidar bem do seu lar. Sendo pai agora de Benjamin e Melanie, 7 e 4 anos, eu observei que o primeiro desafio da minha vida é educar bem os meus filhos para quando não morarem mais comigo. É uma tortura quando eu falo para o Benjamin: você tem no máximo mais 13 anos para morar com a gente, meu filho, que você vai casar e vai embora. Ele já entra em pânico. Ele chora: pai, eu não quero ficar sem você e a mamãe não. A gente pode morar no mesmo prédio? Eu pensei, foi aí que nasceu o condomínio. A gente pode morar no mesmo prédio? Aí eu falei: Benjamin, eu te dou certeza que quando você estiver na idade de casar, você não vai querer morar perto do pai e da mãe de jeito nenhum. Por quê? Porque enquanto a gente é imaturo, a gente não consegue enxergar o futuro. Ei, tem parte do futuro que Deus não revela a você por causa da sua imaturidade. Se Ele falar que você vai ter que mudar de cidade, você já vai ficar chorando. Se falar que vai ter que transicionar seus negócios, você se desespera. Você só tem que entender que você não vai enxergar o futuro que Deus tem para você com a sua realidade agora. O futuro que Ele vai te levar, Ele vai prover tudo que você vai precisar. Ei, palavra boa. Talvez Ele não revele o futuro para você, porque você não estará com essa amizade que mais te coloca para trás do que para frente. Só que agora você não imagina viver sem essa amizade. Ambientes são assim. Por que eu decidi pertencer? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Por que eu decidi ser um dos líderes espirituais dessa casa? Porque eu acredito nisso. Acredito que a igreja, quando ela cumpre bem o seu papel, ela é poderosa para enviar as pessoas para um monte de influência. Para quê? Para a gente só vir aqui e receber uma palavra? Não, para você receber uma palavra, ir lá fora e cumprir o seu papel. Porque o nosso maior desafio não é aqui dentro. Aqui dentro a gente se reúne para a gente ter comunhão, conversar um com os outros, receber uma palavra para segunda-feira. Seu maior desafio é amanhã, tá? Quando você estiver trabalhando nos seus negócios, quando você trabalhar na sua empresa, seu desafio é lá. Então o primeiro desafio é criar os meus filhos. E o segundo, começar a orar para com quem eles vão se casar. Porque talvez a decisão deles pode comprometer o futuro e estragar tudo que nós construímos, tudo que nós fizemos. Por que Bruno hoje é feliz? Porque ele encontrou Bruna. Lares destruídos.
mas propósito. Por que Marina é feliz? Porque ela me encontrou. Marina tinha 14 anos de idade. Veio de uma família amorosa, leal. Entretanto, o pai com dificuldades. Era alcoólatra. Ela foi para a igreja, por quê? Porque ela falou, eu quero namorar alguém, me casar com alguém que não bebe. Porque já destruiu minha vida. Já destruiu a vida da minha família. Não quero isso. Aí ela foi para Mensageiros. Porque lá as pessoas não bebiam. Eu amo vocês, sabia disso? Amo vocês. Tem gente rindo aqui. A sua casa, proteja a sua casa. É um ambiente poderoso. Coisas que estão sobre o ataque do diabo. Hoje em dia, 3 coisas que estão sobre... Sempre tiveram, mas agora mais do que nunca. Família, igreja, trabalho. Coisas que sempre tiveram no alvo do diabo, mas agora mais do que nunca. Família, igreja e trabalho. E quando eu falo de igreja, não falo só evangélica, tá? Não falo só mensageiro. Estou dizendo as igrejas, inclusive dos nossos irmãos católicos, que têm os mesmos valores que nós. O diabo vai fazer de tudo para destruir família, empresas e igrejas. Por quê? Porque nós somos a última esperança. Cadê os homens que provêm para suas casas? Onde estão vocês? Estão aí? As mulheres também que provêm, estão aí? Por que você provê? Porque você quer o melhor para a sua família. Tira a sua família. Não vai fazer sentido você lutar. Por que você luta? Porque você quer ver o bem de sua família. Por que você luta? Porque você quer prosperar. Por que você continua lutando? Porque você quer criar grandes memórias. Você quer viajar. E porque você tem uma família. Nunca estivemos tanto sobre o alvo do diabo como agora. Mas chega um momento em que você precisa conservar isso sozinho, aquilo que você recebeu. Foi onde Sansão saiu do ambiente, mas o ambiente não saiu dele, até que começou a negociar alguns princípios. A propósito, você nunca pode esquecer que você não deve sair debaixo da submissão de alguém. Submissão não é essa palavra que já tentaram pregar para você para distorcer. Submissão é uma autorização para alguém cobrir você. Quando uma mulher se casa com um homem, ela está dizendo, eu estou te dando autorização para você ser a minha cobertura. Porque é assim que a Bíblia diz. A propósito, que mulher que vai ter dificuldade de ser submissa a um homem que dá a vida por ela? Essas horas as feministas não gostam. Mas a mulher não tem problema em ser submissa quando o homem tem como propósito entregar, sangrar a vida por ela. Não tem. Então, quando você está dizendo, eu sou submisso, você está dizendo, eu estou dando autorização. Ah, pastor, mas esse negócio de cobertura não existe. Cuidado, você está sob a cobertura de alguém. Tenha certeza disso. Eu gosto da frase de Tozer que diz, o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Por isso que você tem que tomar cuidado com os ambientes que você frequenta. É por isso que você tem que tomar cuidado com os lugares que você vai. É por isso que você tem que tomar cuidado com como você deseja festejar. O carnaval passou e mais uma vez eu acredito que você tomou a decisão de não participar de uma festa dessa. Por quê? Porque crente não participa de carnaval? Não. Porque pessoas nobres não entram nesses lugares. É só o Bruno que falou, que vibrou aqui agora. O resto aí tem algum problema com isso? Porque isso é sobre mentalidade. Você já percebeu quando você entra numa cidade? Quando você entra numa cidade, o que tem na cidade? Antes de você entrar nela, você está entrando, tem o quê? Um portal. Quando você entra num lugar, você está entrando debaixo de um portal. E no mundo espiritual não é diferente. O seu problema é que você está como Sansão. O braço aqui de fora está forte e o espírito está gemendo, definhando. Porque você fala assim, pastor, mas não acontece nada comigo. Então, aí é o perigo da graça. Porque antes você pecava, Deus fulminava. Hoje Ele te dá corda. Esse é que é o problema. Está fortão do lado de fora. E o espírito, como que está? Não consegue vencer nenhuma batalha. Por quê? Porque o espírito está fraco. O seu espírito não é diferente do nosso corpo. Quem aqui se alimenta bem?
Pronto, está aí. A cada dia que passa, nós somos a geração que mais procura se alimentar bem, porque nós queremos cuidar da nossa saúde. Mas e o nosso espírito? Tem coisa que não é só ansiedade, tem coisa que não é só depressão, e eu não nego isso, eu acho muito importante o tratamento, mas tem coisa que está ligada diretamente ao nosso espírito, e como, ou quanto, ou quando nós estamos alimentando o nosso espírito, ou com o que nós estamos alimentando o nosso espírito, porque o problema, entenda bem, não é você festejar, o problema é com quem, onde e como você deseja festejar. Vou perguntar mais uma vez, quantas pessoas se alimentam aqui todos os dias? Eu vou te fazer uma pergunta, o alimento é algo bom ou ruim? Vou perguntar de novo, o alimento é algo bom ou ruim? Bom, o problema é como nós decidimos nos alimentar. Dependendo do que você coloca para dentro, vai fazer mal para o seu corpo. Mas o ato de se alimentar é uma coisa boa. Não é diferente com o nosso espírito. Festejar é pecado? Não, foi Deus que instituiu a festa. Ele sabe que nós precisamos. O quanto isso faz bem para nós. O problema é que tipo de festa e o tipo de ambiente que você está frequentando, que está acabando com o seu espírito, e você não leva isso a sério. Isso aqui não é não é sobre ser religioso. Isso é sobre ser espiritual. Se você quer manter uma espiritualidade sadia, você começa a tomar cuidado com os lugares que você frequenta. Isso aqui não é sobre igreja, não é sobre uma religião, qual o segmento que você decidiu aí, não, sobre espiritualidade. Pastor, estou indo e não estou vendo nada acontecer. Então, é assim também, da mesma forma com o nosso corpo. Você come, vai comendo, coisas que não traz benefício, a conta chega agora? Chega não, a conta chega mais tarde. Mas é apenas uma pequena advertência, para poder ajudar você. Aprenda hoje que pequenas brechas produzem grandes perdas. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, mas Sansão começou a brincar com os limites. Não, a vida. Você pode ter momentos de diversão, mas a vida não pode ser levada na base da brincadeira. Ele tocou no que não devia, se relacionou com quem não devia, revelou o que não devia. Diz a Bíblia que Sansão deixa seus pais e diz: eu quero me casar com uma mulher de outro clã, de outra nação. Os pais dizem: meu filho, você sabe que você é um nazireu, não faça isso, você é separado. Mas ele diz: pai, aquela mulher é agradável aos meus olhos, eu quero aquela mulher. Está vendo que o problema, Léo, é o mesmo problema que aconteceu lá no jardim? Ela é agradável aos meus olhos, eu quero aquela mulher. Mas os pais dizem: meu filho, não faça isso. Não, mas eu quero ela é linda, maravilhosa. Chega lá, ele inventa um enigma. Por quê? Porque ele era o bambambam, ele era o fortão. Aquele povo não consegue decifrar o enigma. Então eles colocam pressão naquela mulher. Aquela mulher consegue falar para eles. Infelizmente acontece uma coisa terrível: aquela mulher morre. Sansão fica furioso. Ele carrega um portão da cidade nas costas. Ele coloca fogo no rabo de raposa. Nasceu para libertar e defender, e acaba não cumprindo o seu propósito, colocando terror em uma nação. Esse é Sansão. O portão de uma cidade não é o portão da sua casa. Pensa uma cidade fortificada com muros altos. Esse homem carregava. Mas a força dele não estava no braço, não estava no exterior, estava dentro dele, porque a força dele vinha de Deus. A parte mais triste da história de Sansão é quando ele vai se relacionar com Dalila, que era uma mulher que foi contratada para poder saber no que consistia a força daquele homem. A propósito, ele era o libertador de Israel. Os filisteus queriam saber de onde vinha sua força, porque eles queriam aniquilá-lo. Foi onde Sansão acaba confessando para ela de onde vinha sua força, porque a força dele estava na onde? Nos cabelos. Você conhece a história, ela chega, corta os cabelos. De repente os filisteus entram e dizem: agora nós vamos pegar esse homem, nós vamos acabar com ele. Diz a Bíblia que ele se levanta e diz: eu vou para cima desses caras. Mas ele não sabia, gente, mas ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais nele. Porque é isso que a falta de sensibilidade faz. Quando você perde a falta de sensibilidade, talvez você está andando e não está percebendo que o Espírito de Deus não está mais em você. E tem muita gente que está medindo a presença de Deus em sua vida com base em resultado. Estou tendo resultados maravilhosos, mas a espiritualidade está lá em cima.
Mas talvez você perdeu a sensibilidade. Os nossos ouvidos, os nossos olhos se fecham. É onde a gente não dá mais ouvido à esposa, ao esposo, aos filhos, aos líderes, aos amigos. Já tentou convencer alguém que está no caminho do pecado? Tenta para você ver. Coisa mais difícil do mundo. Essa pessoa está determinada a não sair daquele lugar. Deus não deixou de ser onipresente. Apenas a ação dele já não estava mais em Sansão. Sansão primeiro perdeu a sua sensibilidade, depois perdeu o segredo, depois perdeu a força e depois perdeu a visão. A verdade é que eles levam Sansão para um lugar para poder fazer chacota dele, para brincar com a cara dele, e arrancam o que dele? Os olhos. Sansão perdeu os olhos, mas a visão ele já tinha perdido há muito. Você já parou para poder tentar analisar se aquilo que você está enxergando, você só enxerga com os seus olhos carnais? Onde está a sua visão espiritual do mundo? Estamos entrando agora mais uma vez em uma campanha de 40 dias de jejum. Eu te aconselho a entrar. A gente sempre tira alguma coisa específica para não ficarmos grandes períodos em jejum na nossa casa, para darmos a oportunidade de toda a comunidade participar. Às vezes alguém que está numa dieta muito restrita, ou às vezes não pode ficar longos períodos sem se alimentar, devido aos medicamentos, então a gente tira alguma coisa. Jejue conosco nesse tempo. Por quê? Porque o jejum é uma prática espiritual, que não tem o poder de te livrar de um problema quando você decide jejuar no meio do problema, mas tem o poder de fortalecer você para você se antecipar aos problemas. É como ela funciona para o nosso espírito, como funciona o nosso corpo, uma imunidade forte. Quando você pega um vírus, uma bactéria, você está como? Forte. Então o seu corpo consegue resistir e expulsar isso naturalmente. Não é diferente com o nosso espírito. É uma prática espiritual que te fortalece. Que fortalece o nosso espírito para que nós possamos estar prontos para as nossas batalhas. O maior problema não é perder a vista, o maior problema é perder a visão. Ele já tinha perdido, ele já não sabia mais quem ele era, ele já tinha perdido a identidade dele, porque ele nasceu para libertar, mas ele estava armando confusão por onde ele ia. Esse era Sansão. Aprenda hoje que a sensibilidade vale mais do que força. O pecado não expulsa Deus do universo, mas pode afastar a experiência da sua manifestação. Conservar a presença de Deus em nós é manter a sensibilidade, é proteger princípios, é cuidar de ambientes, é honrar as alianças, é permanecer em arrependimento constante. A empresa que você trabalha não pode ser um lugar que você abre brecha para outras pessoas falarem mal dos seus patrões. Se alguém tentar chegar a falar mal da cultura, precisa chegar em você e precisa morrer em você. Você não é alguém que espalha o que alguém está tentando fazer ali. Existem 3 tipos de mesa na vida. A mesa que você se assenta para ensinar. A outra mesa que você se assenta para aprender. E a outra mesa que talvez você se assenta para ouvir os outros falar mal de outros. Essa terceira mesa você não pode participar dela, porque pessoas medíocres falam de pessoas, pessoas incríveis falam de projetos e futuro. Eu não tenho nada não, tem nada a ver não. Um docinho depois do almoço, tem nada a ver não. Ah, um docinho depois do jantar, tem nada a ver não. Quando eu fui ver, eu estava pré-diabético. 25 anos de idade, numa situação dessa. Foi quando eu tomei a decisão, porque eu não tenho nada a ver não, pode nos levar para esse lugar. Não tem nada a ver não. O que foi, Lucas, você está rindo? Está parecendo que eu tenho 15? Não, foi agora. E aí eu falei, não, então eu tenho que dar um basta nisso. Estou há 8 meses sem açúcar. Eu estou vendo a inveja. Senti o cheiro. Ó, o cheiro da inveja. Ó. Eu tomei uma decisão. Eu não vou. A minha família é diabética. Meu pai caiu numa situação difícil por causa de diabetes. Minha mãe. Meus familiares. Eu não vou entrar nisso. Estou 8 meses sem açúcar. Como que você está? Bem?
Percebe não? Aí, tranquilidade. Mas eu tomei uma decisão. Eu falei, se depender de mim, esse negócio não vai me pegar. Mas sabe aquele negócio? Docinho aqui. Carboidrato demais. Não vai dar nada não. Não é diferente nas mesas que você se assenta e o assunto é falar mal de outras pessoas. Você fala assim, tem nada a ver não, a ansiedade entra. Tem nada a ver não, daqui a pouco depressão te pega. Tem nada a ver não, sua energia está baixa e você não está sentindo. Só fala mal de pessoas, só fala de coisa ruim, só fala de mal, de mundo caído, fofoca que rola e a frequência está baixa. Tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Mas assim, eu só estou advertindo você, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui só se assenta em mesas maravilhosas. Eu tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Atraso de vida, andar com gente que reclama. Você anda com gente que reclama, toma decisão, para de andar com gente que reclama. Isso é um atraso de vida para você. Ah, o mundo cada vez que passa está pior. Que mundo é esse que você está vivendo? Cada dia que passa o mundo melhora. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha, pode olhar. Conhece ela há quanto tempo? Experimenta pegar uma foto de 10 anos atrás. Você vai ver que tristeza. Aí você fala, o mundo está melhorando. Quem é que ama a vida que está vivendo? Quem quer voltar e viver 10 anos atrás? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém quer não. Então o mundo está melhorando ou está piorando? O mundo está melhorando porque você está melhorando. É nós que ditamos a atmosfera do que vai acontecer com a gente. Você tem que aprender a cultivar ambientes. Você tem que ser essa pessoa que as pessoas celebram andar. Você tem que ser essa pessoa que honra as alianças que faz. Você fez uma aliança, então honre essas alianças. Não fale mal de pessoas. Para de falar mal do seu marido. Você fala, pastor, não falo mal do meu marido. Então, mas todo dia você liga para aquela amiga sua e fala de quem? O que para você é um desabafo, você está desonrando, tá? Não, mas está tensa aqui hoje, eu percebi isso. Está pesado? Vai melhorar. Vai melhorar agora. O que nós temos que permanecer? Nos arrependendo todos os dias. E o arrependimento gerar fruto de arrependimento. Eu gosto da frase de John Wesley que diz: o que um homem é de joelhos diante de Deus, isso ele é e nada mais. Precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Você pode orar do jeito que você quiser, andando de bicicleta, andando de carro, mas quando eu me ajoelho, eu estou dizendo: eu me rendo diante de alguém que é poderoso e governa a minha vida. Aprenda hoje que a última oração pode mudar tudo. Talvez você está aqui se identificando com tanta coisa que eu estou falando. Eu não estou aqui para te apontar dedo, pelo contrário, estou aqui para te ajudar. E eu quero te dizer, se você se identificou com uma dessas coisas que eu estou te falando, a última oração, a oração de hoje, pode mudar tudo. Agora vem a parte mais poderosa dessa história. Ele está cego, humilhado, exposto, fraco, ridicularizado pelos filisteus. Mas Juízes 16, 22 diz: o cabelo da sua cabeça começou a crescer. A força está voltando para esse homem. Aquilo não era apenas o cabelo, era um sinal de restauração de identidade. Sansão, eu te levantei para ser um libertador, e você não vai morrer antes que essa promessa se cumpra. Pela primeira vez, Sansão reconhece sua impotência, sua dependência, sua necessidade da presença. Eu quero terminar com uma frase. Estava bom assim mesmo, Léo? A frase vai dizer assim, ó: você não pode voltar e mudar o começo, mas pode começar onde está e mudar o final. Isso é poderoso. Se identificou com tudo que aconteceu aqui agora? Talvez na sua cabeça você fala: estou lascado. Tá, não. Porque você não pode voltar para mudar o começo, mas você pode começar onde está e mudar o final. A boa notícia, que Deus está esperando a sua oração. Talvez hoje você está pensando: eu perdi a presença, quebrei princípios e me distanciei.
Deus está esperando você dizer: Pai, eu decido mudar. E sabe qual que é a parte mais interessante de se ver esse Deus? Que tem um texto que diz: eu sou o Senhor, o vosso Deus, e dos seus pecados eu não me lembro. Fique de pé. Quando ele diz: eu sou o seu Deus e do seu pecado eu não me lembro, ele não está dizendo eu tenho amnésia. Não. Ele está dizendo: dos seus pecados eu não me lembro mais, porque eu não vou jogá-lo na sua cara. Às vezes tem pessoas que erram com a gente, o que a gente faz depois? Joga na cara. A gente perdoa, mas o que a gente faz? Joga na cara. Mas Deus está dizendo: eu sou o seu Deus, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Quem que tem o poder de dar a oportunidade ao homem dessa forma? Pensa, é a mesma coisa de você chegar aqui na idade que você está hoje e Deus te dá uma folha em limpo para falar assim para você: eu esqueci o que passou. As dores, os processos são marcas para você, mas agora toma a caneta, você é o protagonista da sua história, escreve como vai ser. Porque Ele morreu, pagou o preço por nós e nos comprou, mas Ele não é controlador, Ele te deu livre arbítrio. Só precisa tomar cuidado com as suas escolhas, porque a ira de Deus se revela quando Ele entrega ao homem as suas próprias escolhas. Coloque a mão assim no ouvido e diga: Espírito Santo, eu quero ter sensibilidade para te ouvir novamente. Me ajude em cada direção. Quero ouvir sua voz.